Hernandes Dias Lopes. Intervenções de Deus na História. Capítulo 3. A Igreja Reformada. É somente no século XV que começa a surgir dentro da Igreja a necessidade de mudanças, de um movimento de reforma. É preciso afirmar que Deus nunca deixou de manter uma lâmpada acesa na história em todos os seus períodos. Começa então a acontecer no mundo artístico e filosófico do norte da Itália um movimento que todos nós conhecemos como Renascença. Esse movimento se reflete não apenas nas artes, mas na economia, na política, na ciência e, finalmente, na religião, abrindo caminho para o que nós chamamos de reforma. Logo depois, Deus começa a levantar um homem que nós chamamos de reformador. Deus levanta John Wycliffe na Inglaterra, homem convertido, homem erudito. Ele começa a pregar a verdade e é perseguido. Ele entende que a única maneira de abençoar seu país, a Inglaterra, era traduzindo a Bíblia para o inglês comum, para que o povo pudesse ter acesso às Escrituras. E começa a tradução da Bíblia para o inglês. Por causa da perseguição que sofreu, teve de se esconder e não pôde concluir a tradução, mas seus discípulos a terminaram. Os escritos de Wycliffe influenciaram outro reformador na Boêmia, John Hus, que começou a pregar com poder a palavra de Deus. Roma mandou-lhe um recado para parar de pregar. Ele não parou, ao contrário, prosseguiu com mais fervor. Hus foi então convocado a comparecer ao concílio de Constança, com a promessa de receber um salvo-conduto que o protegeria de ser morto. Mas ele foi traído e levado para a fogueira. Enquanto estava ardendo na fogueira, ele disse: "Hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus há de levantar uma águia, e a esta vocês não poderão matar." Certamente, ele estava dando uma palavra profética acerca do surgimento de Martinho Lutero. Deus levantaria outro bravo reformador nas barbas de Roma, lá em Florença, na Itália. Jerônimo Savonarola era um homem que tinha forte influência na cidade. Os hábitos da cidade começaram a mudar por causa de sua pregação ousada. Ele foi perseguido e também queimado em praça pública. Em tudo isso, porém, Deus estava preparando o cenário para que a reforma acontecesse. No ano de 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa. E louvado seja Deus por essa invenção, porque foi por intermédio da invenção da imprensa que os escritos da reforma puderam se espalhar com enorme rapidez, e a obra da reforma se solidificou e se consolidou. Martinho Lutero, o grande líder da reforma, fugia de uma tempestade de raios que caíram perto dele, quando fez um voto, naquele desespero de morte, de que se sua vida fosse poupada por sua padroeira, Santa Ana, ele entraria no convento para ser padre. E ele, que for indicado por seu pai para fazer direito, deixou de lado o sonho paterno e entrou no convento para se preparar, tornando-se monge agostiniano. A grande angústia de Martinho Lutero era que ele sabia que era pecador e que Deus era justo. Ele dizia: "Deus, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, porque eu não posso te amar. Como eu posso amar um Deus justo que aponta o meu pecado, que acusa o meu pecado?" E, no seu drama de consciência, ele confessava os pecados diariamente, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, com frequência demorando nessa confissão 1 ou 2 horas.
Houve ocasiões em que mal saía do confessionário e já voltava para se confessar novamente, a ponto de seu confessor não aguentar mais ouvir suas confissões e dizer-lhe um dia: Lutero, quando tiver de confessar seus pecados para mim, confesse-os para valer. Seu mestre começou a perceber que a alma inquieta de Martinho Lutero precisava ser trabalhada. Então, tirou do mosteiro e enviou a Wittenberg para fazer teologia, onde ele fez doutorado e começou a ensinar a Bíblia, particularmente Salmos e Romanos. No dia em que foi visitar Roma, ele ficou desencantado. Descobriu que deveria fazer penitências e comprar indulgências, inclusive para livrar a alma do seu avô do purgatório. E então começou a perceber que tudo aquilo não passava de uma farsa e que, se verdadeiramente o Papa tinha poder de perdoar pecados, deveria ser por uma motivação mais legítima, ou seja, o amor e não o dinheiro. Foi então que seus olhos pousaram de forma mais significativa em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Começava ali uma grande batalha. Quando foi convocado aí à Dieta de Worms, em 1521, foi pressionado diante das autoridades religiosas e políticas a retratar-se das suas obras escritas. No primeiro dia, ele pediu mais um dia para pensar, para refletir. Entrou em profunda agonia e desespero, em uma luta espiritual titânica, mas no dia seguinte, com todos reunidos, perguntaram-lhe se ele se retrataria. Ele respondeu: Não posso me retratar, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras de que aquilo que eu escrevi esteja contra a verdade de Deus. Não é lícito um homem ir contra a sua consciência, que Deus me ajude, mas não me retratarei, mesmo que seja morto. Na viagem de volta, ele foi raptado e levado para o castelo de Wittenberg, onde iniciou a tradução da Bíblia para o alemão, especialmente o Novo Testamento. Estavam lançadas as bases da Reforma, ratificadas em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou suas 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Deus levantou outro homem que foi estratégico para que a reforma vingasse: João Calvino. Francês, humanista, culto, erudito, fugiu da perseguição na França e foi para Genebra, onde estava Guilherme Farel. Farel disse: Calvino, preciso de você em Genebra. A reforma precisa vingar lá. Genebra era uma espécie de cidade-refúgio para os foragidos que eram perseguidos na França e em outras regiões. Calvino respondeu: Não posso ficar em Genebra. Guilherme Farel retrucou: Se você não ficar em Genebra, farei uma oração imprecatória para que Deus amaldiçoe sua vida. Então, ele resolveu ficar. Depois de 3 anos em Genebra, entretanto, a igreja de lá expulsou João Calvino, em 1531. Calvino e Farel foram expulsos da igreja e da cidade sob a seguinte alegação: Não queremos vocês aqui, não queremos uma pregação severa como a de vocês, não queremos um cristianismo austero como esse que vocês estão nos pregando. Então eles foram para Estrasburgo, onde pregaram durante 3 anos. Nesse período, Calvino também aproveitou para escrever. Antes disso, já em 1536, aos 27 anos de idade, Calvino publicara a obra mais importante da teologia, talvez da história da Igreja, As Institutas da Religião Cristã, onde expõe as 4 verdades básicas do credo: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo, creio na Igreja. Em 1541, a cidade de Genebra se corrompia, chafurdava no pecado. Os líderes da igreja daquela cidade mandaram então uma carta para João Calvino, convidando-o para retornar a Genebra. Ele retornou.
Ele chegou à igreja no primeiro domingo e disse: Vamos abrir a Bíblia exatamente onde paramos há 3 anos. Ele era um expositor bíblico, pregando livro por livro. E de 1541 a 1564, o ano de sua morte, João Calvino pregou a palavra de Deus, fundou uma academia e escreveu, como nenhum outro reformador, comentários de todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Apocalipse. Ele foi o homem mais influente, mais capacitado para estabilizar e sistematizar as doutrinas da Reforma. A partir daí, podemos pensar que estava tudo resolvido, mas não estava. Chega-se aí a um dos pontos mais dramáticos da história da Igreja. Daremos um pulo até a França no ano de 1559. Levantara-se lá a rainha Catarina de Médici. Essa mulher foi uma perseguidora atroz do cristianismo. Os cristãos franceses eram calvinistas e eram chamados de huguenotes. Catarina de Médici, aliada ao Papa e ao seu genro Filipe II da Espanha, patrocinou uma das mais brutais e sangrentas perseguições aos cristãos da França. Na famigerada noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, mataram traiçoeiramente 70.000 huguenotes. Um banho de sangue sob os aplausos de Roma, sob os elogios de Filipe II, rei da Espanha, genro de Catarina de Médici. Foi ele quem recomendou à sogra o banimento de qualquer vestígio de cristianismo em seu país e, a partir daí, ser cristão passou a ser proibido na França. Se nós não conhecermos a história, não vamos valorizar a herança que temos. Quantos de nós estão conscientes de que irmãos nossos que nos precederam selaram esse testemunho com sangue para que o Evangelho chegasse até nós? Eu pregava certa feita em Belo Horizonte. Uma jovem presbiteriana me procurou e me disse: Pastor, vou deixar a igreja presbiteriana. Perguntei o motivo e ela respondeu: porque quero uma igreja que tenha uma história de avivamento. Quero uma igreja que tenha uma história bonita para contar, que possa ter algo que eu me orgulhe. Perguntei para ela: minha filha, você conhece a história da igreja? Ela respondeu: não, não conheço. Então eu lhe disse: você vai se sentar e eu vou lhe contar a história. E por 2 horas contei a história para aquela moça. Depois de certo tempo de narrativa dos acontecimentos, aquela moça começou a chorar e me perguntou: por que nunca falaram isso para mim? Eu disse a ela: minha filha, nós não podemos amar aquilo que não conhecemos.